Olá pessoal, eu vou gravar essa videoaula aqui, é uma videoaula complementar, é assunto do segundo ano, que é sobre trigonometria. Você vai precisar dessas relações de seno e cosseno para conseguir calcular a forma polar de um número complexo. Vamos lá? Ok, então nós vamos recordar aqui o ciclo trigonométrico, né? Acompanhe aí. Vamos desenhar aqui o círculo trigonométrico. Eu quero que vocês façam, peguem uma folha branca, de preferência sem pauta, e uma régua, e possível alguma coisa para você fazer um círculo, um compasso, uma tampa de panela, qualquer coisa aí. Importante que você faça o círculo o mais perfeito possível, tá? Para ficar tudo certinho. E aí você vai pausando esse vídeo para que você possa construir o seu círculo trigonométrico, tá ok? Vamos lá. Então nós vamos marcar aqui um eixo horizontal, um vertical, horizontal, um vertical. Ficou um pouco troncho. Deixa eu fazer novamente aqui. Tentar fazer bem certinho. Então tem um horizontal, tem um vertical. Bacana. E aí você vai fazer o seguinte, ó. Esse que está na horizontal vai ser o cosseno. Esse que está na vertical será o seno. Seno. Tá? Então vai pausando o vídeo e vai construindo o seu também, tá? Você vai precisar dele para resolver as questões. Vamos lá. Agora você vai marcar a metade. Você vai marcar a metade em todos os quadrantes. Então, a gente vai considerar que isso aqui mede uma unidade. Então a metade vai estar mais ou menos por aqui, ó. Então que metade a gente escreve meio. Meio da metade. Metade do lado de cá, menos meio. Metade aqui em cima, metade mesmo, tá? Então aqui, mesmo tamanho daqui. Ok? Metade, então aqui é meio. Deixa eu colocar do outro lado. Meio. E aqui embaixo, está na parte negativa, então você vai escrever menos meio. Menos meio. Metade. Em seguida, você vai traçar retas passando pelo meio. Essa é uma reta aqui, ó, passando pelo meio. Deixa eu tentar fazer certinho aqui. Reta passando pelo meio. Tá? Aqui em todas as direções você vai marcar essas retas passando pelo meio. Aqui na horizontal também, tá? Passando pelo meio. Tenta fazer certinho aí para não ficar troncho. E aqui também passando pelo meio. Essa não ficou legal. Um pouquinho mais abaixo. Pronto, acho que ficou melhor agora. Aí. Então nós fizemos retas passando pelo meio, né? Eu podia ter colocado outra cor para não embolar aqui. Eu vou fazer isso agora. Eu vou fazer aqui com outra cor para não confundir aqui. Essas linhas são linhas guias, tá? Vou fazer aqui de azul. Tem que ser passando pelo meio. Bacana. Isso aqui não ficou boa não. Pra cá um pouquinho. Bacana. Essa seria um pouco mais abaixo. Um pouco mais acima. Pronto, essa ficou ótima. E aqui também. Um pouco mais abaixo. Vou deixar assim. Bacana. Então nós fizemos retas passando pelo meio que nós marcamos. E aí você vai pegar essa pontinha que sobrou aqui e vai ligar com essa pontinha que deu aqui, ó. Tá? Essas pontinhas que sobraram, você vai ligar todas elas, tá? Essa pontinha que sobrou, você vai ligar. E aqui também, fazendo esse desenho aí. Pronto, tá quase finalizado. Nós já temos aqui alguns valores, tá? Mas vamos completar. Esse primeiro aqui, ó, esse primeiro aqui seria o de 30 graus. Aqui seria de 60,
Então tá faltando colocar entre eles o de 45. Então eu vou marcar aqui, ó, entre eles, o de 45. E vou puxar para cá. Daqui eu vou puxar para cá também, buscando sempre o centro, o meio entre eles. Puxar para cá também, procurando o centro. E vou puxar ali em cima, procurando o centro. Bacana. Tá perfeito. Ficou excelente. E aí, nós temos 3 valores. O primeiro valor é meio. O segundo valor é raiz de 2 sobre 2. E o terceiro valor é raiz de 3 sobre 2. Esses valores se repetem em todas as direções. Tá? Então, vamos colocar todos eles ali. Eu escolhi aqui cor preta. Eu quero uma linha mais fina. Bom, então o primeiro valor é meio, nós já escrevemos. Vamos para o segundo valor, que é raiz de 2 sobre 2. E o terceiro valor, que é raiz de 3 sobre 2. Aqui é o lado negativo, então vai ficar menos raiz de 2 sobre 2 e menos raiz de 3 sobre 2. Na parte de cima é positivo, então nós já temos o meio. Aí vai ter o raiz de 2 sobre 2 e vai ter também o raiz de 3 sobre 2. Na parte de baixo, menos meio, depois vem menos raiz de 2 sobre 2 e menos raiz de 3 sobre 2. Ok? Está completo o nosso ciclo. Nós vamos colocar agora os ângulos. Vamos colocar agora os ângulos. Deixa eu apagar isso aqui para não bagunçar a história. Os ângulos aqui começam em 0 grau, depois vem 30 graus, 45 graus, 60 graus, 90 graus. Observe que ele pulou aqui, ó, 30, 15, 15, 30, né? Então andou 30 graus, depois mais 15 graus chegou em 45, mais 15, 60, mais 30, 90. E vai ser sempre essa sequência. Você vai andar aí, ó, 30, 15, 15, 30. Então, se aqui é 90, o próximo valor vai ser, com mais 30, 120. Agora 15. Com mais 15, 135. Com mais 15, 150. O próximo aqui é de 30. Então, 150 com mais 30 dá 180. Então, a gente andou meia volta. Com mais 30 dá 210. Com mais 15, 225. Com mais 15 dá 240. Com mais 30, 270. E aí vai. Mais 30 dá 300 graus. 315. 330. E voltamos aqui no 360. Se a gente continuar, 360 com mais 30, aqui vai dar 390. Só que quando lá na questão vai pedir assim, ó, argumento principal. Argumento principal está considerando a primeira volta, tá? Argumento principal está considerando a primeira volta. Então, nós vamos de 0 até 360. Certinho? Bacana. Como é que olha? Aí vamos fazer alguns exemplos aqui, ó. Eu quero calcular o cosseno de 120 graus. Cosseno de 120 graus. Então, eu vou localizar os 120 graus. 120 graus está aqui. Vou localizar os 120 graus. E vou projetar no eixo dos cossenos. O eixo dos cossenos é esse eixo horizontal. Esse aqui, ó, eixo dos cossenos. Eixo dos cossenos. Esse eixo vertical é o eixo dos senos. Eixo dos senos. Tá? Então, se eu quero saber o cosseno de 120, então, se eu quero calcular o cosseno de 120 graus, eu localizo 120 graus e vou na direção do eixo dos cossenos. Então, 120 na direção do eixo dos cossenos, eu vou chegar em menos meio. Então, isso aí vale menos meio. Aproveitando o 120, se eu quisesse calcular o seno de 120. Seno de 120, eu vou no 120 e vou projetar no eixo dos senos. Qual o valor que está aí? Raiz de 3 sobre 2. Bacana? Fácil demais, não é? Fácil demais. Lembrando agora as extremidades. As extremidades são o seguinte, ó. Deixa eu fazer bonitinho aqui. As extremidades são assim, ó. Vai assim.
esse valor aqui para o cosseno é mais 1. Esse valor lá de cá é menos 1 para o cosseno. E no meio é 0. Para o seno, aqui em cima é mais 1, aqui embaixo é menos 1. Tá? Então, o seno ele começa de menos 1 e vai até mais 1. O cosseno de menos 1 até mais 1. Tá? Então, se eu chegar aqui, por exemplo, no ângulo de 180 graus, eu quero calcular o cosseno de 180 graus e também o seno de 180 graus. Então, 180 graus está nessa posição aqui, ó. Tá aqui. Então, o cosseno eu tenho que projetar no eixo dos cossenos. Que valor que vai estar aí? É o menos 1. Certo? Então, o cosseno de 180 é menos 1. Seria mais ou menos assim, ó, olhando somente para o cosseno. O cosseno aqui é 0, aí tem meio, aqui tem menos meio, aqui tem mais 1 e aqui tem menos 1. Então, 180 graus está aqui. Se eu quero o cosseno dele, dá menos 1. Agora, o seno a gente olha na vertical. O seno de 180, ele vai bater bem exatamente no centro ali. O centro ali é 0. Então, o seno de 180 é 0. Você pode confirmar esses valores numa calculadora. Tá? Se você digitar aí cosseno de 180, se a sua calculadora estiver configurada para graus, o cosseno vai dar menos 1 e o seno vai dar 0. Bacana? Vamos lá. Só que em números complexos é o contrário que pede. Tá? Vamos fazer só mais um aqui. Se eu pegasse ali ó, o ângulo de 315 graus. 315 graus. Então, transformando isso aqui, ou melhor, calculando 315, o cosseno eu tenho que ir na direção do eixo X. Então, 315 está aqui, ó. Vamos localizar ele. Aqui está o 315. Eu tenho que ir na direção do cosseno. Eu tenho que ir nessa direção aqui, ó. Tenho que procurar este valor. Então, o cosseno de 315, ele vale raiz de 2 sobre 2. Ele vale raiz de 2 sobre 2. Então, vamos colocar aqui. Raiz de 2 sobre 2. E se eu pedir... Ficou feio aqui. Raiz de 2 sobre 2. E se eu pedir o seno de 315? O seno de 315, eu tenho que ir na direção do seno. O seno é o vertical. É como se fosse o Y. Então, tem que ir nessa direção aqui, ó. Esse camarada é o seno de 315. Tá? O seno de 315. Então, seno de 315 vale menos raiz de 2 sobre 2. Bacana? Bom, normalmente a gente pede o contrário. O contrário. Vai te dar os valores do seno e do cosseno e é para você descobrir qual que é o ângulo. Deixa eu pegar esse aqui e organizar melhor aqui nossa folha. Deixa eu organizar melhor aqui. Pronto, deixa eu colocar esse aqui no cantinho. Deixa eu ampliar esse outro. Bacana. Então, ele vai pedir sempre o contrário. Ele vai te dar alguma coisa assim, ó. Existe um ângulo cujo cosseno deste ângulo vale, por exemplo, vale menos meio. O cosseno vale menos meio. E o seno do mesmo ângulo, vale raiz de 3 sobre 2. Que ângulo que é esse? Normalmente, as questões envolvendo a forma polar de um número complexo vai ser nesse sentido. Você vai conhecer o valor do cosseno, do seno, e é para descobrir qual que é o ângulo. Vamos lá? Então, acompanhe comigo. Então, nós sabemos que o cosseno é menos meio. Onde é que cosseno está menos meio? Cosseno está menos meio aqui, ó. Tá? Pode ser dois valores. Pode ser 120 graus. Pode ser 120 graus. Ou pode ser 240 graus. Quem que vai desempatar? Né? O cosseno igual a menos meio pode ser de 120 ou pode ser de 240. Como é que eu vou saber se é 120 ou se é 240? Aí eu tenho que olhar agora o seno. O seno é positivo. Então só pode ser quem? Só pode ser
Só pode ser o 120 graus. 120 graus. Então, 120 graus. Entendeu? Vamos fazer mais um exemplo aqui. Espera aí. Vamos fazer mais um exemplo. Vamos lá, vamos pegar um outro aqui. Suponha que o cosseno de algum ângulo seja igual a meio. Cosseno de um ângulo seja igual a meio. E que o seno do ângulo seja igual a menos raiz de 3 sobre 2. Tá? O cosseno é meio e o seno é menos raiz de 3 sobre 2. Aí o que você faz? Vamos lá. Então, cosseno igual a meio. Aí você já começa aqui, ó. Cosseno igual a meio. Já achei. Cosseno é igual a meio em dois ângulos. Quais são ângulos? 60 graus e 300 graus. É um desses dois. Como é que eu vou saber qual que é qual? Aí você tem que olhar agora o valor do seno. O seno vale menos raiz de 3 sobre 2. Então, menos raiz de 3 sobre 2 está aqui. Então, só pode ser o ângulo de 300 graus. Só pode ser o ângulo de 300 graus. Então, a gente vai falar que esse ângulo aqui, ele mede 300 graus. Ficou claro? Existe também uma transformação. Dá para fazer também uma transformação. Existe o ângulo dado em graus e tem o ângulo dado em radiano. Tá? Pode ser dado tanto em graus quanto em radiano. Né? A relação que você precisa saber é que 360 graus corresponde a 2π radiano. Ou a metade, que é 180 graus, corresponde a π radiano. Π rad. Então, por exemplo, 300 graus. Se eu quisesse transformar 300 graus para radiano, a relação que a gente tem é que 180 graus corresponde a π radiano. Então, se você quer descobrir o resultado disso em radiano, basta fazer essa regra de 3, que é bem simples. Então, olha aqui, ó. Se eu quiser saber em radiano, ficaria assim. Então, você vai multiplicar cruzado, né? Vai dar 180x vai ser igual a 300π. X vai ser igual a 300π dividido por 180, certo? Aí dá para simplificar aqui, ó, 0 ali com 0 aqui. Dá para simplificar por 6, né? Deixa eu pegar uma cor diferente aqui. Dá para simplificar por 6. Ó, dá para dividir por 6 e dividir por 6. Então, nós vamos ter o seguinte. 30 por 6 dá 5. 5π, 18 por 6 dá 3. Rad. Então, muitas vezes pode aparecer o ângulo dado em radiano. Então, se ele quer em radiano, você vai fazer essa regra de 3 e vai encontrar o correspondente em radiano. Se for em graus, use em graus. Nesse caso aqui, então, 300 graus corresponde a 5π sobre 3. É equivalente. Radiano. Bacana? Espero que tenha ajudado. Por hoje, por enquanto é só. Até a próxima.